Eu, menino, num culto de domingo, nosso pastor lá no meio do mato dizendo: irmãos, terça-feira ninguém falte, porque nós vamos estar recebendo aqui na igreja um ex-defunto. Ex-defunto. Terça-feira a igreja entupiu de gente. Interior. Eu cheguei na igreja às 5 horas, sentei bem na ponta, falei: quero ver o defunto. Quando o pastor chegou na igreja com um defunto do lado dele, o homem está parecendo um defunto de verdade. Era magro, alto, com a Bíblia aqui no peito, terno preto, gravatinha preta, camisa branca, calvo, meio de bigode. Quando ele foi entrando na igreja, foi dando uma coisa na gente. Eu, moleque, morria de medo de tudo, de assombração, dormia com a luz acesa. Quando eu vi o homem, eu falei: meu Deus, o defunto está andando dentro da igreja. Jesus usa, mas quando o outro pega, dá isso aí. O pastor não conseguiu saudar a igreja direito. Nosso pastor ficou tão ansioso que ele não leu o texto direito, não pediu para ninguém cantar. Irmãos, vamos ouvir logo o nosso convidado. Aí o convidado pegou o microfone. Ele ajeitou, no microfone tinha aqueles negocinhos aqui. A gente não podia tirar o microfone do púlpito ainda naquela época. Ele deu uma olhada para a igreja, mas sabe aquele olhar assim que dava arrepio na alma da gente? E eu embaixo falando: meu Deus, o defunto está me olhando. E moleque, 13 anos de idade, no meio do mato, puro. Aí aquele homem enfiou a mão no bolso, Eliel, e tirou um papel todo amarelado, desdobrou e disse: isso aqui é o meu atestado de óbito. Está aqui assinado pelo doutor tal, tal e tal. E ele passou para o presbitério aqui olhar. Depois que foi até lá e voltou, ele perguntou: é verdade, senhor? Está aí a data? O pastor disse: tá. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto em preto e branco de um homem deitado num caixão, com algodão no ouvido. Ele falou: e essa foto sou eu. E depois eu vou explicar para vocês quem foi que tirou essa foto de um defunto. E ele passou a foto. A igreja entrou em transe. E ele disse: meu nome é João de Oliveira. Eu morri. Tinha um tumor na cabeça, estourou o tumor, eu morri. E fui para o céu. Quando eu cheguei na porta do céu, estava Jesus, sorrindo para mim, me deu um abraço, não falava nada e também não me deixava entrar. E ele disse, e eu falei: Senhor, aí é o céu? Ele disse: é. Posso entrar? O Senhor disse: não. Por que eu vou para o inferno? Não. E por que eu não posso entrar? Olha para o chão. Quando ele olhou para o chão, abriu um buraco, e o buraco deu dentro da casa dele. Uma casa de chão batido, um caixão na sala, no canto uma cadeira, uma senhora sentada na cadeira e 14 crianças ao redor. Ele disse: eu olhei e vi minha mulher com meus 14 filhos. Abriu a porta e entrou o nosso pastor, camisa amarrada até aqui, bengalinha e chapéu. O pastor entrou, cumprimentou os poucos irmãos que estavam na casa, olhou o defunto e foi falar com a minha mulher. Ele disse, quando chegou perto da mulher dele, a mulher dele disse assim: ô pastor, pede para Jesus devolver o João. Eu tenho 14 filhos para criar. Como é que eu vou fazer? Ora para Jesus trazer meu marido de volta. Ele disse que o pastor saiu de perto dela, chegou perto do caixão, ia começar o culto de velório, o pastor não deu conta. O pastor ajoelhou, pegou a mão do defunto e começou a orar: Jesus, traz o João de Oliveira de volta. 4 horas orando pelo defunto, tempo suficiente para esparramar a notícia na cidade. E o repórter da cidade ficou sabendo que os crentes estavam orando por um defunto. E o repórter entrou lá dentro e tirou a foto do caixão. Daí a existência da foto. Ele disse que ficou olhando, olhava para Jesus, Jesus ficava olhando. De repente Jesus olhou para ele e disse assim: João, aquele que está orando lá embaixo chama-se João Colenda. Quem é assembleiano antigo sabe de quem eu estou falando. O pastor que fundou o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, parente da irmã Rebeca, esposa do pastor Samuel Câmara, de Belém. Pastor João Colenda, que orou pelo defunto chamado João de Oliveira, e depois que voltou dentre os mortos, escreveu um livro chamado Milênio, editado pela CPAD aqui no Rio de Janeiro.
Milhares de crentes no Brasil ouviram esse testemunho, e eu ouvi em loco. João de Oliveira disse que olhou para Jesus, Jesus falou: João, vamos fazer o seguinte, outro dia você volta. E quando ele foi falar por que, ele disse que uma força puxou ele para trás, ele foi arrastado. Ele disse que ele olhava e viu Jesus ficando pequenininho. Ele: Jesus, por que eu não posso entrar aí? E o Senhor Jesus gritou com ele de longe assim: porque a oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos.